Olá pessoal da JPTV, Portal JP News e Rádio Progresso de Montenegro no ar, mais uma edição do Estúdio Aberto, programa que traz as notícias que são destaques nos veículos do Grupo Progresso de Comunicação. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui, olha só, o Jornal Progresso já está circulando em 10 municípios, com seus 10 mil exemplares. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar as principais manchetes do nosso centenário, o jornal O Progresso, que traz as notícias aqui da região do Vale do Rio Caí. Ao meu lado, João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Tudo ótimo, Adriano. Pronto aqui para mais uma empreitada jornalística, né? Vamos em frente. Vamos lá, então, trazendo as notícias de destaques, que são destaques nessa manhã de sexta-feira, temperatura agradável, né? Previsão aqui hoje, para quem ouve a gente ao vivo, tenhamos aí temperaturas de 27 a 28 graus centígrados aqui na região do Vale do Rio Caí. A gente começa informações aqui que estão no portal do Grupo Progresso de Comunicação, o nosso JP News, sempre trazendo as notícias importantes aqui de hoje, né? Motoristas e pedestres devem tomar cuidado com sinaleira desligada, Teixeira. É um alerta que o portal JP News está fazendo aqui em relação a isso, né? Motoristas que passam pela rua Capitão Cruz, no cruzamento com Oswaldo Aranha, no centro de Montenegro, precisam prestar atenção, pois a sinaleira no local está desligada. E realmente, uma sinaleira desligada pode ser um descompasso do trânsito, né, Teixeira? Um perigo tremendo, né, Adriano? Sobretudo para, eu diria, mais perigoso para visitantes, né? Sim. Porque esses são, frequentemente, os causadores de acidentes, porque os locais sabem onde estão os riscos maiores, né, Adriano? E temem esses riscos. Por exemplo, a esquina aqui da Capitão Porfírio, né, com a Oswaldo Aranha, ela protagonizou muitos acidentes, né? Agora parece que deu uma abrandada, né, Adriano? Graças a Deus, né? Parece que esse aqui é uma das esquinas mortais, né? Mas ontem eu vi uma cena, um carro passou a milhão e o outro buzinou, né? Por questão de milésimo de segundo não tem uma batida, né? Puxa vida, né? E frequentemente, como eu dizia, são pessoas de fora, né? Pessoas que não sabem, não olham, estão meio preocupados às vezes vêm... Passam retos, né? Passam reto e o pessoal vem muito ligado às vezes, Adriano. Ontem, por exemplo, eu estava entrando aqui em Montenegro e eu percebi que o pessoal tinha dificuldade por conta de um GPS. Era um carro de viamão, eu acho, né? E eu notava que o sujeito hesitava, que estava com GPS, então aquela história de atender a dois senhores, né? A sua própria observação e ao GPS. Às vezes por voz, às vezes por mapa. Então o camarada vinha na faixa esquerda, devagarinho, atrapalhando, né? E claro, a gente fica preocupado porque é como tu andares atrás, Adriano, de um bêbado, ou de alguém no celular, né? Ou de alguém colado em GPS, o perigo é parecido, né? A razão pela qual a gente, digamos assim, teme sempre isso, né? Os semáforos são importantes, né? Sobretudo para esses desavisados. Muito bem, Teixeira, mais notícias aqui. Luiz Alberto é o patrono dos festejos Farroupilhas em São Sebastião do Caí. Nesse ano, a comissão organizadora inovou e criou um patrono, assim como já acontece na Feira do Livro. Temos a foto aqui no JP News. O vice-prefeito de São Sebastião do Caí, que também foi presidente da festa da Bergamota, Luiz Alberto, ele está recebendo aqui o convite das mãos dos 5 patrões que coordenam a Semana Farroupilha. Pedro, me parece aí... Pra mostrar a legitimidade, né? Lógico, está certo. Quer dizer que ele é consenso, né? Eu imagino que ele seja, aliás, uma figura muito educada, né? Simpático, né? Muito simpático. Ele é uma pessoa diplomática, né? E tudo indica que seja candidatíssimo, né, Adriano, na sucessão do Darcy Lauermann, né? É vice-prefeito, aí entra como presidente da festa, agora presidente da semana lá dos festejos, né? Vai preparando, vai cimentando, né? Como o pessoal diz, vai cimentando a sua candidatura provável, né? À Prefeitura de São Sebastião do Caí. Quem será o oponente não se sabe, mas ele provavelmente será o candidato da situação. Muito bem, Teixeira, ainda está repercutindo esse assunto aqui, a matéria do portal JP News. Darcy diz que há um erro na cartografia e discorda do estudo feito pela ENG Plus. E o prefeito de Parecis Novo, o Rafael Riffel, está dizendo que, nas condições que está sendo apresentado, o município não apoiará a implantação dessa, que segundo a ENG Plus, a solução para Parecis Novo e São Sebastião do Caí seria um dique, né? E a prefeitura não apoiará. Então, as polêmicas que envolvem
esse trabalho feito aí pela ENGE Plus, que é um trabalho baseado em dados técnicos, né? A próxima edição, a próxima audiência pública será no mês de outubro. Como dissemos ontem aqui, Adriano, faz parte, né? O estudo é técnico. Esse é o importante, esse é o mais importante, né? As pessoas estão, Adriano, muito ligadas a decisões políticas, né? A tomadas de decisão passionais, né? Hemorrágicas, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Nesse terreno, não há qualquer semelhança ou parentesco com coisas emocionais, né? A bem da verdade, as pessoas estão agora aqui mencionando a ENGE Plus e o consórcio, né? Dizendo, olha, as soluções que nós entendemos razoáveis ou tecnicamente disponíveis, Adriano, são essas e essas e estas, né? Esse é o papel da ENGE Plus. As pessoas gostam disso, não gostam disso, isso é outro problema, né? Aí é outro departamento, né? Estamos falando de coisas diferentes. Serão feitas as obras? Não. Ou sim? Ontem o vereador, eu acho que foi o Márcio Miller, aqui na sessão da Câmara de Vereadores, ele disse com muita propriedade que a obra que se desenha mais viável, e por ser a mais barata, né, e talvez mais rápida, é o corta-rio, com extensão de um pouco mais de mil metros, né, para vencermos essa restrição do escoamento da água, que é representada pelo laço, né, esse laço que existe aqui junto à cidade de Montenegro. O corta-rio vai custar em torno custaria, se aprovado, em números de hoje, né, estimados, em torno de 12, 13 milhões. Quando a obra em todo o vale seria na casa de 100 milhões. Né? A questão toda é que, provavelmente, o corta-rio, nenhum dos municípios haverá de embargar. Porque isso tudo é uma luta jurídica, né, Adriano? Porque o pessoal do Pareci diz que um dique no Caí vai prejudicar o Pareci. Haverá de fazer o Pareci sucumbir, né? Então, se o Caí tomar essa decisão, provavelmente vem alguma ação judicial aí por conta do Pareci Novo, né? Já a obra em Montenegro, o corta-rio, ela beneficia, dizemos isso e repetimos, ainda que não muito, ela beneficia, ou provavelmente beneficiará, todas as localidades envolvidas aí, quais sejam Harmonia, São Sebastião do Caí e Pareci Novo. Então não há restrições, provavelmente ninguém quererá embargar uma obra como esta, né, Adriano? Vamos ver, né? Se o pessoal decidir, se o prefeito não apoia, se o ex-prefeito de Pareci Novo não apoia, o Riffel, o Oregino Francisco não apoiam, e se não houver uma oposição forte a isso, ou um movimento popular de uma cidade que tem em torno de 3 mil habitantes, né, Adriano? Mas essas duas lideranças políticas já antecipando que não apoiarão. Agora o prefeito do Caí dizendo que não confia no estudo, que o estudo está errado, é uma afirmação temerária, né? Eu não sei com que embasamento o prefeito diz que a cartografia está errada. Há um embasamento. Sim, mas só que... Porque ele diz que a terra de propriedade dele não aparece no mapa usado pela ENGE Plus. Não. Esse é o detalhe. A terra dele. Isso. É uma propriedade dele, né? Então, quer dizer, ele foi lá foi isso como... que chamou ele a atenção. Ou seja, ele não foi como prefeito, então, ele foi como proprietário. É que chamou a atenção dele que na cartografia, que segundo ele foi usado pela ENGE Plus, não aparece algumas áreas de terra, inclusive uma de propriedade dele mesmo. Bem, seja como for, Adriano, nós temos hoje em dia o Street View, né? Ou seja, camarada, se você quiser ver aqui a nossa sede do Grupo Progresso de Comunicação, você entra no Google Earth, né? E entra lá no Street View e vai acabar enxergando aqui a nossa fachada. Ou seja, não há a menor dúvida, por isso que eu falo com que embasamento ele falou isso, né? Adriano, qual é digamos assim, qual é a dúvida de que o pessoal conheça o relevo sobejamente, né? Será que o pessoal da ENGE Plus cometeria um erro tão primário? Não creio. Não estou aqui contestando, nem defendendo a ENGE Plus, nem contestando o prefeito Darcy Lauermann, né? Mas eu acho uma afirmação temerária, porque hoje em dia existem softwares com levantamento aí do mundo inteiro. Né? O mundo está mapeado. Então, uma elevaçãozinha aí, tem um morrinho ali, um morrete, né? De 10 metros de altura, está lá no Google, né? De tal sorte que todo esse estudo, né? Não só de hidrodinâmica, mas de relevo, não é crível que a ENGE Plus tenha cometido um erro tão primário, mas é uma contribuição importante. Ele fez isso vis-a-vis, né? De tal sorte que é uma contribuição importante, porque, olha, vocês têm certeza do que vocês estão afirmando? Isso não faz mal a ninguém, né? É bom uma certa contestação para que não cometamos erros óbvios, né? Às vezes a coisa, o sujeito tropeça no erro, mas ninguém enxerga.
por conta do entusiasmo, por conta de nós temos a tendência, Adriano, de acreditar nas coisas que nós mesmos criamos, né? A gente firma convicções que às vezes são frágeis, né? São convicções para nós, mas não para os outros, né? Não, eu tenho certeza. Assim como a pessoa tinha certeza de muita coisa, e algumas das certezas têm caído por terra por conta desse estudo da ENG+. O que nós fazemos agora é o seguinte, nós saímos da idade da crendice para a idade da ciência, né? Então a ENG+ tem um ferramental sofisticado, científico. Está tudo certo? Não está tudo certo? Isso o tempo vai dizer. Muito bem, Teixeira, uma matéria interessante trazida aqui pelo Clique RBS sobre os famosos que são candidatos a deputado estadual ou federal, né, que já estão aparecendo aí na propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, principalmente televisão, né, que trabalha mais com visual. Alguns exemplos aqui que foram citados pela matéria: Gabriela Marcus, Miss Brasil, de 2012. Também o cigano Igor, Ricardo Macchini, né? O Mac, melhor dizendo. O cigano Igor. Também temos aí o Duda Calvin, que é o vocalista da banda Tequila Baby. Tarcísio, o Ponta de Flecha, né? Pelo PSD, campeão do mundo em 1983. O Jardel, ex-artilheiro do Grêmio. Sandro Sotile, que já passou pelo Grêmio, pelo Inter e vários times do interior. Gaúcho da Fronteira. Também o Washington Coração Valente. Danley de Deus e Luiz Marenco, um dos expoentes do tradicionalismo e da música nativista do Rio Grande, né, Teixeira? Todos esses estão no rol dos candidatos famosos. É uma questão aí de natureza de cidadania, né? E se habilitam porque estão qualificados, né? São maiores, não têm, digamos assim, não são imputáveis pelo ficha limpa, né? Ou então não tiveram nenhum processo transitado e julgado, né? Ainda são elegíveis, né? Mas é lastimável, eu não estou falando aqui de A, B, ou C ou D, né? Eu acho lastimável que a política esteja sendo, digamos assim, invadida por esse populismo, né? Isso uma demonstração inequívoca do nosso processo demagógico, né? A demagogia é a perversão da democracia. Então, a democracia, digamos assim, inventada ou praticada pelos gregos, né, tem como seu ponto o contraponto da democracia não seria exatamente, até a ditadura, né, quando se suprimem direitos e coisa e tal. Mas então, o contraponto é a ditadura. Mas a degeneração da democracia, o que a torna um regime de fachada, né, formal, é exatamente a demagogia. Demagogia é essa que é praticada em todos os cantões do Brasil, né? Nós não somos a Suíça, mas temos os nossos cantões, digamos assim, currais eleitorais. Quem não conhece a brincadeirinha aí do tapinha nas costas, né, Adriano? Né? Como tem gente simpática nessa época, né? Sujeito que nem olhava na nossa cara, agora vem de longe, abana até para a estátua, né? O sujeito dá bom dia para a estátua, né? Os candidatos cumprimentam estátua, né? Então, o que dizer? É uma pena. Agora começa jogador de futebol, ex-miss, ator. Mas qual é a contribuição que esse pessoal tem de fato, né? É como lá o nosso amigo Tiririca, né? Você sabe o que um deputado faz? Nem eu. Vota em mim que eu conto para você. Puxa vida, né? Mas é um tapa na cara, né? Apesar de que ele teve uma manifestação aí bem interessante, que ele disse que ele não quer mais ser, né? É mesmo? É assim, eu não sei se ele vai, de fato, levar isso às últimas consequências, né? Mas ele teria se decepcionado a tal ponto que ele disse, não quero, né? Porque o que faz um homem como esse, Adriano, não estou especificamente pegando o Tiririca aqui para Cristo, né? Não estou cristianizando, essa expressão cristianizando vem do processo eleitoral de São Paulo, que havia um candidato chamado Cristiano, né? Mas me parece que é essa historinha. E o cristianizar não é no sentido de Cristo, mas é do cristiano. O que dizer dessa turma? Eles entram lá e não sabem nem o que fazer, aí são levados por alguém, né? Alguém tutela essa turma. Diz, você vai votar aqui, vai votar lá. Mas a contribuição pessoal, como legislador, porque o sujeito assume o papel de legislador e de fiscal. Perfeito. Né? Qual é a qualificação que essa turma tem? Talvez tenha, mas olha, eles precisam contar para a gente o que eles têm de qualidades nesse terreno. Muito bem, Teixeira, 11h48, para quem ouve a gente ao vivo pela RPM Rádio, uso de jato que matou Eduardo Campos, viola a lei eleitoral, notícia do portal do Globo. Diz o seguinte, o avião Cessna PRAFA, que caiu em Santos no último dia 13, matando
O candidato a presidente da República, Eduardo Campos, e mais 6 pessoas, não poderia ter sido usado na campanha do PSB, segundo 2 autoridades da Justiça Eleitoral, ouvidas pelo Globo. Até hoje, o jato está registrado na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em nome da AF Andrade, um grupo de usineiros de Ribeirão Preto. Pela resolução 23.406 do TSE, uma empresa só pode doar produto ou serviço relacionado às suas atividades fins. Porém, não há registro de que a AF Andrade atue como empresa de táxi aéreo. Os gastos com o avião também não foram incluídos na primeira prestação de contas do PSB ao TSE. Bem, Adriano, nesse caso aqui, vale a frase famosa lá da paixão do nobre português, né? Agora Inês é morta, né? Então, acrescenta pouco. Irregular, ele poderia ser eventualmente até imputado, né? Eleitoralmente, mas agora é tarde. Não há muito a comentar sobre a notícia. Muito bem, Teixeira. Agora a gente vai falar sobre o esporte, né? O Grêmio jogou ontem no Mineirão, acabou levando um golzinho nos últimos minutos de jogo. Também em nível regional, em São Sebastião do Caí, início do Campeonato Municipal de Futsal pode atrasar por causa das diligências, né? 6 empresas entraram na concorrência tipo pregão para trabalhar na arbitragem. 2 delas estão sendo investigadas pela Prefeitura. Também na cidade de Feliz, município terá torneio de vôlei de quadra. Em Montenegro, finais do Cantegril serão neste sábado. São Sebastião do Caí, o futsal ASF joga no dia 30 em São Leopoldo pelas finais da Copa SESI. Parece novo, sexta-feira tem rodada do futsal. Algumas notícias do esporte. Sabe, Adriano, por conta do nosso mau comportamento, né, como sociedade, desconfia-se de tudo, né? Nós somos acometidos de investigatite. Né? Impressionante, né? Poxa, quer dizer, mas nem a Liga de Futebol lá não consegue. 2 empresas investigadas, mas nem o futebol está livre disso, né? Precisamos higienizar o país, né? Hoje de manhã eu conversava ainda com uma pessoa que nos visitava aqui na redação e eu dizia para ele, olha, nós precisamos fechar o Brasil para balanço, né? Porque é tudo errado, né? Eu vou dar um pequeno exemplo antes de voltar ao futebol. Você sabe que agora estamos está em atividade, em vigor, a possibilidade das empresas refinanciarem seus débitos tributários, né, Adriano? É o tal do refis do governo, né? Me parece que vai até o dia 25, há quem diga que vai até o dia 29, e há quem diga que talvez seja até prorrogado, mas na minha cabeça é 25, ou seja, a próxima segunda-feira. Tu sabes que isso parece uma coisa bacana, né? O refis, a empresa endividada lá quer se deixar tudo saneado. Só que tem uma questãozinha aí de ouro, né? O valor que é financiado, Adriano, em até 60 meses, tem incidência mensal da Selic. Mensal. Ou seja, o débito é de R$100 mil, o camarada vai parcelar, ele entra com 5% e financia 95%. Só que com esse detalhezinho. Mês a mês aquilo é corrigido. E aí vem a questão, mas qual é a magnitude, em geral, dessa taxa Selic? Em torno de 0,85%. 0,8% a 0,9%. A poupança, Adriano, é o quê? 0,4%, 0,5%? Ou seja, o governo cobra, tem o desplante de cobrar do sujeito que supostamente está afundado. Quem não está mal pagou seus tributos, né? Quem é devedor de tributos e precisa refinanciá-los, supõe-se que seja uma empresa em dificuldades, né? Aí o governo pega esse sujeito em dificuldade e esmerilha ele e ainda bota a mão no bolso dele com a maldita taxa Selic, né? É um fim da picada. Quer dizer, o Brasil precisa começar de novo para a gente chegar a limpar o esporte. No que diz respeito ao resultado do Grêmio, metade, eu não diria metade, mas alguma parte da torcida do Internacional também sofreu, né, Adriano? Porque o Cruzeiro agora disparou, né? Aliás, do que vem pintando, eu não estou aqui menosprezando a força do Internacional, mas devido até à condição de dinheiro, econômica, plantel, eu acho que o Corinthians começa a se candidatar a perseguir o Cruzeiro, né? O Corinthians ontem fez um placar expressivo. Ficou 2 vezes atrás e meteu 5 no Goiás. Não é um grande time, mas era um rival direto do Grêmio, na posição ali mediocremente intermediária, e bateu por 5-2, é um resultado convincente, né? E o outro time, o São Paulo, vem em ascensão, batendo o Inter aqui na arena do Colorado, e o Grêmio ontem, eu diria, foi decepcionante o resultado final, né, Adriano? Porque eu escutava, quando eu me deslocava daqui para casa, eu escutava o Grêmio, a narração,
E o pessoal dizendo que o Grêmio perdeu uma ou duas belas chances do primeiro tempo. Não vi o lance, mas o tal do Dudu faria um gol de placa, né? Driblou 3 ou 4 e faria um golaço, aí o goleiro do Cruzeiro impediu o gol gremista. A falha, Adriano, no caso do Grêmio, não é tomar gol só, é não fazer, né? Quer dizer, o Grêmio tem... Quem não faz, leva. Quem não faz, leva, né? Isso é tradicional e se comprova na prática. De tal sorte que o Grêmio, o nosso amigo Felipão, né, tem uma parada dura pela frente, embora ele se queixou dos erros, né? Eu nem ouvi, não assisti a entrevista dele, mas provavelmente quando ele fala de erro também de não matar, né? Tá ali na cara. Então eu acho que o Jardel, que é candidato a deputado, que bom seria se pudesse renovar o Jardel e botar o Jardel na testa do Grêmio. Eu tenho certeza que o Grêmio estava entre os 4 do campeonato, Adriano. Porque é nítido que o Grêmio não parece que tem medo de fazer gol, né? Isso é uma questão também de autoestima, né? Uma pena. O Grêmio perdeu, também o Internacional com essa perdeu, e o Cruzeiro abriu 5 pontos, né? Continua difícil de pegar essa turma, né? Mas tem os confrontos diretos, né, Adriano? Quer dizer, haverá ainda jogo Cruzeiro e Inter, né? Já no primeiro turno já aconteceu? Não. Não. E o Grêmio ontem perdeu uma chance, né? Mas ainda tem retorno. Dá para, evidentemente que dá para pegar dando 2 chulapadas, o Inter, esses 5 pontos, ele tira ganhando do Cruzeiro 2 vezes. Ou seja, o título, digamos assim, nesse momento, ainda está na mão dos que estão ali ponteando, né? Basta ganhar. É só fazer isso, né, Dani? Ganhar. Muito bem, Teixeira, vamos para as manchetes do Jornal Progresso. Montenegro, vereador Roberto Bratz insinua que Renato Krantz tem mente psicopata. Imigrantes, livro conta a história da chegada dos primeiros alemães à região. Campanha Grupo Progresso de Comunicação. Ex-funcionária da Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira lamenta a atual situação da entidade. CAI. Início do campeonato de futsal pode atrasar por causa das diligências. Já falamos sobre isso. E enchentes, construção de diques gera polêmica em audiência pública no Parecis Novo. Bem, dessas chamadas de capa, Adriano, vale realçar o Bratz, né? Ontem mesmo, eu pensei, cá com os meus botões, né? Como o vereador Krantz é hemorrágico, né? Ele reage normalmente com muito vigor. Eu pensei que a sessão de ontem da Câmara de Vereadores seria assim, aquelas, não apocalípticas, né? Mas seria uma guerra, né? E, para surpresa minha, foi todo mundo lá, a sessão foi rápida, ninguém queria falar. E quando eu deixei os estúdios aqui do Grupo Progresso de Comunicação, fui até a Câmara de Vereadores, a sessão estava acabando, né? Então, até me surpreendi. E enquanto eu lá não estava, eu assisti pela JPTV, né? Transmissão ao vivo, com boa qualidade, bom som. Escutei toda a sessão e me surpreendeu. Acho que só o Marcos Guelha e o Márcio Miller, que falaram, o próprio Krantz falou um pouco no início, né? Mas lá nas explicações pessoais, que ali o pinga-fogo normalmente, né? Ninguém se atirou muito, se atreveu. O Márcio Miller elogiando a atitude do Jalvim Machado aí, de distribuir material que estava lá e coisa e tal. Estranho, né, Dani? Tu vê que a política é dinâmica mesmo, né? Que bonito. Como essa dinâmica na política, né? Nada melhor. Quando a gente fala no terreno individual, no terreno pessoal, privado, que é bom botar a cabeça no travesseiro, né, Adriano? Dormir um pouquinho ali, conversar, bater um papo com o travesseiro, né? Para só então agir. Na política não é muito diferente. Existe um travesseiro do tempo, dos interesses, dos temores, né? E esse travesseiro fala a beça para a turma e por isso a política é tão dinâmica, né? Nesse momento parece que está tudo vai bem no quartel de Abrantes, né? Nada é como antes no quartel de Abrantes. Na semana que vem pode inverter tudo isso, né? Por enquanto, parece que a coisa deu uma trégua aí. E a fala do Bratz, muito forte, né? Porque tu imagina, se alguém constrói, em 15 minutos, constrói uma argumentação e num determinado momento te chama ou sugere, né? Te leva, te induz a imaginar que tu és um psicopata, né? O silêncio é muito estranho, né? Mas o vereador Krantz, aconselhado, seja por si próprio ou por terceiros, não sei, aparentemente, até esse momento, pelo menos, decidiu não reagir, né? Então, é uma questão, ninguém está aqui incitando, né? Nós não queremos ver os ânimos acirrados, né? Mas é um comportamento, no mínimo, curioso, atípico, hein? Considerando o Renato Krantz, porque ele, em geral, é do bateu, levou, né?
É aquele que levou, toca o barco, né? É meio... Na mesma sessão em que ele foi acusado de ter uma mente psicopata, ele acusou o Bratz de ter recebido dinheiro aí quando vice-prefeito e não ter trabalhado, né? Deu uma cutucada na mesma sessão também, né? Isso aí é chumbo. O Brizola dizia, né? Que chumbo trocado não dói, né? Sim. Então, a bem da verdade, isso só compromete às vezes, porque isso desgasta, inclusive, o eleitorado, né, Adriano? Ponto em que no início o pessoal se diverte e lá pelas tantas se desencanta, né? Mas a ver. Muito bem, a gente chama atenção aí para a matéria sobre as enchentes, né? A nossa página 14, Teixeira, que é O Rio Caí é Nosso, uma página dedicada aos assuntos do Rio Caí. Ela está na íntegra retratando o que foi essa reunião que aconteceu lá em Pareci Novo na quarta-feira, com uma matéria principal aqui e 2 submatérias que vale a pena o pessoal ler. E tem ainda a coluna do Antônio Granja, né? Nosso parceiro Granja. Parceiro, né? Eu tenho o privilégio, Adriano, de acompanhar aqui a confecção do Jornal Progresso e depois a gente participa da revisão. E eu vi a tua satisfação como editor, eu vi o tempo inteiro a tua satisfação por essa página 14, né? Tu terminasse a edição satisfeito com ela, né? Bastante. Cara, às vezes é mais, menos, né? Ficou melhor isso aqui, tu está sempre tentando melhorar, sempre tentando aprimorar e aprofundar, deixar que certos assuntos retornem, né? Porque é a nossa obrigação de segui-los, né? Aliás, fica aqui a pergunta, se tu tens alguma informação sobre o frigorífico Renner? Não. A destruição? O próprio Ministério Público não tem informação. Essa é uma informação oficial. Sim. Aliás, porque a questão é a seguinte, eu até perguntava ontem aqui, né, até como cidadão, o Ministério Público tinha dado 5 dias, né? Na verdade, os 5 dias é depois de ser notificado, e às vezes essa notificação demora, né? Sim, mas por isso, até como cidadão, eu digo, esses 5 dias pode virar... meses. É uma coisa impressionante. Ou seja, se há risco, né, Adriano? E supostamente há riscos, né? Poxa, mas 5 dias a gente imagina sempre uma coisa assim mais emergencial, né? Daqui a pouco vão dar sorte sopa para o azar, e daqui a pouco começa a fazer alguém interdita ou alguém interpõe algum recurso, né, Adriano? E aí a coisa vai para as calendas gregas, né? Tomara que não. Se é para fazer algo, que seja feito logo, ou cale-se para sempre, né? É como casamentos, né, Adriano? Nós chegamos nesse ponto. Tá certo. Teixeira, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Teixeira. Imagina, estamos aí cheio de notícias e coisas. As demais estão aí no Jornal Progresso, né, Adriano? Disponíveis nos mais de 200 pontos de distribuição. Desejo a todos um bom final de semana. E na semana que vem temos aqui mais notícias, né? E uma programação especial na JPTV durante o final de semana, né, Adriano? Isso aí. Com entrevistas, com filmes, com matérias aí de alto interesse, relevante para a comunidade. Os nossos programas aí, do Nino, o programa do Fumanchu, o pessoal da Warm TV, do Buraco de Minhoca. É uma coisa bem diversificada. E o jornal contando com a participação, inclusive, da Fundarte, né? Que muito nos honra, qualificando cada vez mais o nosso papel de imprensa. Um abraço a todos. Fiquem agora, para quem está ouvindo a gente pela RPM, com a boa música da Rádio Progresso de Montenegro.